próximo exercício é na página 101, é o exercício 5. Ele fala assim, deixa eu dar uma diminuidinha aqui. A Rússia é o maior país do mundo em extensão territorial. A área de lá, então, é 17.075.400 km². Observe esse número e responda. Primeiro, quantas ordens e classes tem esse número? Quantas ordens esse número tem e quantas classes ele tem? Ordens, de novo, só contar os numerozinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E as classes de 3 em 3. 1, 2, 3. Então, 8 ordens e 3 classes. Já a letra B, qual é o valor posicional do algarismo 5? Esse 5 aqui, o valor dele nessa posição é 5.000, porque ele está lá na unidade de milhar. Se ele está em unidade de milhar, então ele vale 5.000. A decomposição desse número, 10 milhões, que é o primeiro número que aparece lá, mais 7 milhões, mais 70.000. Observa que não tem centena de milhar, então eu não preciso pôr ela aqui. Mais 5.000, mais 400. Também não tem dezena nem unidade, então eu não preciso colocar aqui. Como se lê esse número? 17 milhões, 75 mil, então 75 mil e 400. E 400. Qual é o seu arredondamento para centena de milhar? Então, o que a gente tem que fazer para arredondar? Deixa eu apagar aqui essas coisas que estão nesse número para a gente arredondar ele. Para arredondar centena de milhar, vai lá na centena de milhar, que é esse número, esse número aqui, que é o 0. Aí o que a gente tem que fazer? Primeiro, analisa o número que está, depois de fazer a marcação, analisa o número que está na direita. Como esse número é maior do que 5, eu tenho que somar 1 no número que eu destaquei. Então, o 1 e o 7 vai continuar a mesma coisa. O 0 eu vou ter que somar 1, então aqui fica 1. E o restante, todo mundo lá para frente, eu completo com 0. Então, 17 milhões, 100 mil. Esse é o arredondamento para centena de milhar. O próximo exercício é da página 106, que é já lá do segundo capítulo, que é a parte de geometria. Esse primeiro aqui, ele só quer que a gente identifique qual desses sólidos são poliedros e quais deles são corpos redondos. A gente só tem que lembrar, gente, que corpos redondos, alguma partezinha dele vai aparecer curvada. Então, ele vai ter algum tipo de curvinha, igual está aparecendo nesses aqui que eu estou mostrando para vocês. Já os poliedros, não, os poliedros eles não têm curvinhas e são formados só por polígonos. Então, sempre vai aparecer polígonos lá nas faces dessa figura, dos poliedros. Então, nesse caso aqui, o A é poliedro, o B, como ele é curvado, ele é um corpo redondo, o C é um cone, então é um corpo redondo, o B é uma esfera, tá bom? Letra D, como ele é só formado por faces planas, só por polígonos, poliedro. Então, aqui nos poliedros está o D. O E, a gente já viu que tem um contornozinho aqui, então, uma parte curvada. Então, o E é um corpo redondo. O F é uma pirâmide é um exemplo de um poliedro. O G, ele também é formado só por faces planas, então é um poliedro também. E o H é um cilindro, que é um corpo redondo. Então, A, D, F, G são poliedros, B, C, E e H são corpos redondos. Gente, só uma coisinha. Lembra que dentro dos poliedros tem aqueles que a gente chama de prismas
Por exemplo, esse cubo aqui é um exemplo de um prisma. E dentro dos poliedros tem aqueles que a gente chama de pirâmides. Essa letra F aqui é um exemplo de uma pirâmide. Deixa eu arrumar aqui essa escrita. Pirâmides. Então, lá na mesma plataforma onde vocês estão vendo aqui esse vídeo, vai estar também o vídeo onde eu estou falando desses dois grupos, de prismas e pirâmides. Se não lembrar dos dois, olha lá o videozinho que eu expliquei direitinho, tá bom? Vamos para o próximo. Agora é na página 107. Esse aqui, ele fala o seguinte, ó. Todo poliedro possui faces, arestas e vértices. Junto com os colegas, no caso, seus colegas que você vai juntar, vai ser os que estão na sua casa, sua mãe, seu pai, seu tio, avô, avó, pode ser qualquer um desses que estiverem aí com vocês. Aí, aqui eu quero saber quantas faces, arestas e vértices tem essa figura, esse paralelepípedo que está aqui. Primeiro de tudo, então eu vou fazer assim, ó. De vermelho, eu vou marcar as faces. Gente, as faces são exatamente os polígonos que estão construindo essa minha figura. Então, essas que eu estou marcando de vermelhinho aqui são tudo faces, ó. Só que eu não vou ficar marcando assim, porque senão o desenho fica muito poluído. Eu vou fazer só um xizinho. Então, tem um aqui na frente, tem um aqui do lado, tem um aqui em cima. Só que lá atrás tem outra, tem mais uma aqui escondida para esse lado e mais uma lá embaixo. Então, no total, ficou com 6 faces. Arestas eu vou fazer de azul. Arestas, assim como está apontando aqui, são essas linhazinhas, os cantinhos, as quinazinhas, na verdade, essas lateraisinhas que eu tenho na minha figura. É quando uma face encontra com a outra, tá vendo? Essa face encontrou com essa aqui, vai ficar, encontra ali uma aresta. Aí o que a gente vai então fazer? Eu vou marcando aqui também e vou contando, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lá atrás 8, 9, 10, 11, 12. Então, 12 arestas. Por último, os vértices eu vou fazer de verde. Os vértices são as pontinhas, ó. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 vértices que tem nessa figura. Por último, esse último exercício eu quero que é que fala de simetria, e aí eu quero que assinale as figuras que apresentam simetria em relação ao eixo em vermelho. Gente, simetria é exatamente aquela ideia que eu tinha falado para vocês sobre a ideia de um espelho. Esse tipo de simetria que eles estão falando aqui, ó. Então, se eu tenho essa figura aqui em cima, esse M, por exemplo, nesse eixo vermelho aqui, que a gente chama de eixo de simetria, quando a gente compara a figura de cima com a de baixo, a gente vê que ela está espelhada. Ó. Esse lado aqui tem 3, esse lado aqui também tem 3. Aqui ele desce 1, só que aqui no outro, como é espelhado, ele sobe 1. Desce 1 para nessa direção, sobe 1 na mesma direção. Ou seja, se a figura ela fica espelhada certinho, então pronto. Esse aqui é uma figura que tem simetria em relação ao eixo. Já é diferente dessa segunda. Olha esse lado e esse lado aqui. Eles não são simétricos. Para ser simétrico, ele teria que descer assim, ó. Esse lado de lá ele teria que descer assim e não ter essa parte daqui de cima. Então, esse segundo não é. Não circula, não marca ele então. Porque ele só quer os que apresentam simetria. Esse aqui tem simetria em relação ao eixo? Não tem. Por mais que as figuras são bem parecidas, mas a simetria dele seria esse aqui que eu vou fazer de verde. Ó. Na verdade, eu vou fazer de outra cor para não misturar. Vou fazer de vermelho. A figura simétrica dele seria essa de vermelho aqui. Ó, essa lateral aparecendo aqui nessa lateral, melhor. Vou usar isso aqui que é mais fácil para mim. Aqui, essa lateral com essa lateral. Essa parte aqui. Aqui, em vez de subir, descer. Então, essa aqui, sim, de vermelhinho que eu fiz,
Deixa eu ver se eu colocar numa espessura maior, fica mais fácil de enxergar. Essa de vermelho aqui que eu fiz, que seria a figura simétrica. A mesma coisa dessa outra aqui, ó. Agora eu vou fazer com essa marcaçãozinha. Ela teria que ser assim. Então, essa aqui também não é. E a última é simétrica. Se vocês observarem, um lado está espelhado para o outro certinho lá em cima desse eixo aqui, ó. Então, esse eixo está dividindo certinho a figura no meio. Gente, então é isso. Eram esses exercícios que eu queria fazer com vocês. Deem uma estudadinha no caderno de vocês, no livro também, deem uma olhada lá. E não deixem de estudar em casa também, tá bom? Antes de fazer a avaliação. Então, até mais. Tchau, tchau.